Boa noite, Boa meus noite, Gabi. amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, não é? Hoje, dia 7 de setembro de 2023, uma quinta-feira, e nesse horário nós realizamos, né, a nossa palestra pública das noites de quinta-feira. E hoje temos aqui a nossa irmã Carmen Matos, trabalhadora da casa, que vai conversar conosco sobre o tema Bem e Mal Sofrer. Esse tema está no livro Lampadário Espírita, capítulo 34. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião, nós vamos ler uma página desse livro, Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Dia a Dia com Chico e Emmanuel. E a lição da noite de hoje é a lição número 240, que diz assim: recorda que Jesus, o divino mentor da Terra, continua trabalhando e fazendo o melhor que possas na construção do bem, junto dele. Encontrarás na exaltação da própria alma o amor e a felicidade que fluem do serviço incessante da paz imperecível. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, a todos esses espíritos amigos, nossos orientadores espirituais, rogando a esses que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos deem ombros fortes, ou melhor, que tornem fortes os nossos ombros, para que cada um de nós possa carregar a sua própria cruz, sem abandoná-la no meio da estrada. Que todos nós possamos, Senhor, nos conscientizarmos das nossas tarefas, nos conscientizarmos que precisamos nos tornar homens melhores, que precisamos renovar nossas forças, que precisamos cuidar das nossas questões morais e abraçarmos os ensinos do Mestre Jesus, mas, acima de tudo, colocando em prática tudo aquilo que o Mestre nos ensinou, porque assim realmente seremos homens de bem, esses homens renovados que auxiliarão o Mestre na transformação do nosso planeta. E nesse momento em especial, Senhor, nessa noite, eu quero unir meus pensamentos aos pensamentos dos nossos irmãos, para rogar ao Pai que, por acréscimo de misericórdia, ampare os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que nesse momento estão atravessando muitas dificuldades, Senhor, por causa do ciclone, por causa das chuvas, por causa das cheias dos rios. Muitos dos nossos irmãos perderam seus bens materiais, outros viram desencarnar seus entes queridos que foram levados pelas águas, muitos estão sem residência, morando em abrigos, em casas de amigos, abalados, porque algo desse nível abala realmente uma criatura. Temos visto os depoimentos dos nossos irmãos sofridos nos programas de televisão, onde eles falam da dor, da dificuldade que estão enfrentando. Que todos nós possamos unir os nossos pensamentos e rogar ao Pai, rogar a Deus, a Jesus, que fortaleçam esses irmãos, para que eles possam passar por esse momento difícil, mantendo a fé, na certeza de que tudo passa, isso também vai passar. E que se mantenham firmes, fortes, também na certeza de que não estão desamparados. Que a tua luz, Senhor, ilumine esses nossos irmãos e continue, Pai, a nos abençoar e nos dando forças para prosseguirmos em nossa caminhada
até o momento em que o Senhor nos chamar de volta à nossa verdadeira casa, que é o lar espiritual. Graças a Deus. Bem, minha irmã, você tem aí até 7h30 para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Carmen, a palavra está com você. Rose, depois você me coloca como anfitriã, porque eu vou abrir um material. Sim, vou colocar aqui agora. Tá bom. Vou colocar aqui agora. Então, boa noite, meus amigos, meus companheiros de estudo, de jornada, de trabalho. É um prazer sempre muito grande estar aqui para falar de assuntos pertinentes à nossa vida, à nossa existência, e tem assuntos que são mais espinhosos do que outros. Eu penso que a espiritualidade, ela nos traz tanto material, tanta instrução, tanto alerta, quando as coisas são mais difíceis. Por exemplo, o perdão é um desafio para a gente. Até no estudo da gente, da Ivone, né, que a gente comentava sobre a dificuldade do perdão, a dificuldade que temos ainda nessa nossa jornada evolutiva, né, nós realmente sabermos perdoar, sermos misericordiosos. E essa lição daqui, o bem e o mal sofrer, é outra espinhosa. A minha avó dizia, quando a coisa era difícil, ela dizia: isso é espeto, minha filha, e é espeto mesmo. Porque nos incomoda. Quem é que sabe sofrer aqui? Será que nós sabemos sofrer? Será que esses nossos irmãos, que a Rose tá sempre lembrando, que a gente tem nas nossas mentes as boas energias, esses que estão passando por momentos muito difíceis, de desafios, perderam tudo que eles tinham. Além de entes queridos, ainda perderam as casas, perderam tudo. O pouco que eles tinham, eles perderam. Então, para a gente realmente entender a questão do sofrimento, nós não podemos nos distanciar da questão que somos espíritos nessa jornada evolutiva, né? Estamos aqui para desenvolver habilidades, competências, virtudes, para que nós possamos aumentar a nossa mochilinha, né, dessas capacidades para a gente levar nas nossas próximas jornadas. E o sofrimento, ele faz parte. O sofrimento é difícil a gente falar isso. Nós que somos espíritas, né, que já amealhamos alguns conhecimentos, graças a Deus, nós enxergamos de outra forma, mas quando vem a dor, quando vem o problema, pelo amor de Deus, bota meu nome, bota em todas as casas, não é assim? Nós espíritas, quanto mais casa a gente tiver o nome, vai melhorar. A gente sabe que não é bem assim, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas por que não a gente pedir ajuda a eles, né? Pedir o fortalecimento, pedir a coragem, pedir a energia, né? Para que a gente possa passar pelas perdas, pelas dores, pelas doenças. É fato, faz parte da nossa vida. E fazendo esse estudo, eu estava me lembrando, às vezes a gente está com a vida toda organizada, tudo certinho, tudo estabilizado, aí dali a pouco aparece alguma coisa. É como se uma bomba, vamos dizer assim, no sentido figurado, desandasse tudo, sai tudo do lugar. Digo, meu Deus, por que isso? O que eu fiz de mal? Quantas vezes nós falamos isso e somos espíritas? O que eu fiz a Deus? Eu que me dedico, eu que faço caridade, eu que amparo, que conforto. Por que eu? Quantas vezes a gente fala isso, né? Na nossa vamos dizer, fragilidade diante das dores. E Joana de Ângeles, esse estudo é da Joana de Ângeles, mas ela tem uma infinidade de obras que falam sobre isso. E ela tem no livro Jesus e Vida, ela fala assim: ninguém renasce no mundo físico para sofrer. Olha o que ela diz: ninguém
renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se. É melhor isso, né? Reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes para crescer em direção a Deus. Olha o que ela fala. Reeducar-se. Então, nós precisamos nos reeducar, porque fomos educados, sabemos. Então, a gente precisa repetir. Nós estamos, vamos dizer assim, de segunda época. Quem é antigo sabe o que é. De segunda época, né? Somos, às vezes, repetentes. Então, precisamos nos reeducar e recuperar-se. Essa é a ideia de Joana de Ângeles quando nos coloca aqui. Então, ninguém nasce aqui para sofrer. Mas por que a gente tem tanto problema, tem tanto desafio, tem tanta gente esquisita que chega na nossa vida? Por que será, pessoal? É para que a gente possa desenvolver as competências da paciência, da misericórdia, do perdão, da tolerância e muitas outras habilidades que a gente precisa fortalecer. Então, quando a dor chega na nossa vida, seja a dor física, e nós que já passamos da juventude, estamos na juventude adiantada, vamos dizer assim, nós sabemos que o nosso carro aqui físico, às vezes, precisa de uma retífica, precisa de alguns tratamentos, e às vezes vêm algumas dores que nos trazem a reflexão importante, que estamos nessa jornada por um tempo. Tudo vai passar, tudo passa, e nós também vamos passar deste plano físico para outro plano físico, para continuarmos a desenvolver as nossas potências. Então, aprender a lidar com as dores, com os problemas, faz parte dessa nossa jornada, né? Como a Rose falou, que a gente tenha ombros fortes para poder carregar aquilo que compete a nós, né? Cada um sabe que tem o seu pedacinho, aquilo que é mais pesado, aquilo que é mais difícil, mas todo mundo tem que carregar. Não vamos deixar para alguém a nossa cruz, não. Cada um vai levar a sua, né? Aqui Jesus nos fala em João, está em João capítulo 16, 33, versículo 33, ele diz assim: neste mundo vocês terão aflições. É ou não é? Lembra disso? Vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele nos traz a certeza de que nós vamos lograr, que nós vamos passar por isso. O sofrimento nos traz uma reflexão da vida. Repara quando a gente está doente, quando a gente está acamado, ou a gente está recluso, ou a gente tem uma perda, parece que é um freio que nos traz uma reflexão gigante, porque para as tribulações do dia a dia, para toda aquela organização, parou e congelou. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu preciso melhorar com isso? Como é que eu estou caminhando na minha jornada evolutiva? O que está acontecendo? Por que isso na minha vida? Por quê? É para todo mundo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a referência que a benfeitora Joana de Ângeles traz, é do Evangelho segundo o Espiritismo, e no livro. Isso. E no livro dos Espíritos, O Bem e o Mal Sofrer. E só um trechinho aqui do Bem e Mal Sofrer, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, o versículo 18, nas instruções dos Espíritos, Lacordaire, ele nos diz assim, só um trechinho: sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas ele está assim, meu Deus do céu, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas, ou seja, a gente suportar bem a perda,
a tristeza de qualquer sorte de problema que a gente tenha, da limitação. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. É a paz que a gente almeja, não é um castelo, né? O reino de Deus é essa paz interior. E ele fala aqui uma coisa muito importante: o desânimo é uma falta. Olha o que ele diz para a gente. Então, a tristeza, a revolta, né? O desespero é uma falta. É isso que ele fala para a gente aqui. E agora a gente vai abrir no. Aqui eu peguei o texto para que a gente possa acompanhar. Será que eu tenho que vir aqui no compartilhar, né? É, compartilhar. E agora, deixa eu ver se dá certo aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim, estou Sim? vendo. Ah, então beleza. Beleza. Então, eu trouxe aqui o texto para a gente acompanhar, e como na tela que abre para mim, fica um espaço assim que eu não consigo ler, então eu tenho o texto aqui que eu vou acompanhando. Então, nesse texto aqui, a benfeitora Joana de Ângeles nos traz elementos importantes para a nossa jornada, sabe? Ela traz de uma forma tão importante, assim, tão minuciosa, tão pertinente, para que a gente possa entender essa questão do bem e do mal sofrer. É interessante que ontem, na semana passada mesmo, eu visitei duas amigas minhas, né, que estavam passando por momentos difíceis de problemas físicos, orgânicos, né? Uma estava no hospital público, né? E a outra estava no hospital aqui do Rio de Janeiro, aquele top, 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 o mais chique que tem, né? Vamos dizer assim. Aí eu fiquei engraçado, né? Essa situação agora, com esse estudo que a gente está fazendo nesse momento. Então, o que eu reparei, né? Não importa, né, em que situação, vamos dizer, socioeconômica você esteja, você vai passar por dores, sim. Ah, mas o hospital é top, tem tudo, você aperta o botão, vem 30 pessoas te atender. Tudo bem, mas o sofrimento vai continuar sendo o mesmo. Então, não importa a condição que você tenha, quer você tenha palácios, quer você tenha todos os recursos necessários, né? Mas você também vai passar pelas dores, pelo sofrimento e pelas perdas também, né? Nós vemos, eu me lembrei agora, na pandemia, que coisa interessante. Na pandemia, nós vimos várias reportagens de pessoas centenárias, saindo, né, dos hospitais, embora entubadas, embora com um tempo de internação, e saíam, né, os médicos, os enfermeiros batendo palma, com bola, com não sei o quê, e outros jovens em hospitais top faleceram, desencarnaram. Então, a gente vê que não é uma deferência especial para esse ou aquele espírito, né? Então, todos sofrem. E a ideia é o bem ou o mal sofrer. E a Joana começa assim: afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo. Aí ela coloca uma coisa, nessa oração aí, nesse primeiro período aí, ela coloca assim: enquanto a dor se demora contigo. Porque quando a gente é acometido de uma doença, uma perda, a gente fica, meu Deus, isso não vai acabar nunca, isso vai ser o fim, eu não vou conseguir. Ela já está dizendo: enquanto a dor se demora contigo. Então, a gente tem um tempo da dor se demorar com a gente. Não é eterno. É claro que alguns desencarnam, mas a dor vai cessar um momento, né? Uma perda é uma coisa muito difícil da gente encarar, mas a gente vai se recuperando aos poucos. Então, o desespero que nós ficamos, muitas vezes, quando
encaramos um problema sério, né, que nos traz um sofrimento, ela nos fala a dor enquanto a dor se demora contigo. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o pessimismo, com a reclamação, com a revolta, né? É que nem esse personagem que está aqui, que eu acho que é o Ravi, né? Que tem um desenho animado, que ele está sempre reclamando, né? Ó céus, ó vida, ó azar, é o tempo todo. É como se uma nuvem cinzenta, exatamente como ela fala, andasse com a gente para tudo quanto é lugar que a gente vá, né? Aí ela continua aqui, concedendo ao sol da esperança a oportunidade de fulgir ante os teus olhos, acostumados às sombras das recriminações. Porque a gente conhece muita gente que acorda e dorme reclamando. Ora se faz sol, ora se chove, ora se está quente, ora se está frio. Não é assim? A gente nunca está satisfeito, a gente está sempre reclamando. A gente está sempre achando que as coisas deveriam ser do jeito que a gente quer. No dia que a gente quer chuva, ou no dia que a gente quer sol, no dia que a gente quer frio, no dia que a gente quer calor. Então, parece que nós estamos sempre com a insatisfação, sempre infelizes com alguma coisa. Aí ela coloca, concedendo ao sol da esperança. Por que ela fala o sol da esperança? Que o sol nasce todos os dias para nós. Todos os dias. Ele não falha. Ele não falha. Né? Então, é interessante como é que nós nos preocupamos muito quando adoecemos, no caso de uma dor física, nós nos preocupamos muito com a questão da higiene, né? A gente troca os lençóis, a gente, vamos dizer, passa álcool, né? Preocupação com a comida, com os talheres, enfim, com o prato, enfim, a gente se preocupa muito com a asepsia do ambiente físico, mas não nos preocupamos com a asepsia da nossa mente. Uma psicosfera negativa, né? Uma atmosfera, né? O nosso estudo, né? Atmosfera espírita que a gente cria com o pessimismo, com a reclamação, com a recriminação. Que a gente possa entender esse alerta aqui da Joana. Aí ela continua aqui. Enquanto não te disponhas ao combate contra a autopiedade e a autoflagelação por morbidez, ou seja, por fraqueza, ninguém poderá fazer nada por ti. Repara, é interessante quando ela coloca no final dessa oração, se você não fizer alguma coisa por você, ninguém vai poder fazer nada por ti. Não adianta, você pode colocar o seu nome em 20 casas espíritas, fazer tratamento em 30 casas espíritas. Se você não se mexer, ninguém, nenhum espírito vai poder te ajudar, né? Então, a Joana de Ângeles, ela tem um texto maravilhoso, que eu vou trazer alguns elementos para nós aqui, que o texto se chama Autopiedade, exatamente o que ela está falando aqui, né? Esse texto Autopiedade está no livro Encontro com a Paz e a Saúde, e ela fala coisas muito certas aqui, e ela diz assim, a autopiedade é essa bengala psicológica, né? De que necessitam aqueles que se recusam ao esforço dos enfrentamentos da evolução. Ou seja, eu vou usar essa bengala, né? Essa bengala psíquica, essa bengala psicológica, para poder atrair as pessoas, para poder as pessoas estarem sempre comigo, sempre me ajudando, e eu não dou nada em troca, eu não movimento, eu quero que todos façam alguma coisa por mim. Reparar a autoflagelação. Tem gente que a gente conversa que já teve tudo quanto é doença, já fez tudo quanto é cirurgia, já passou por todas as tormentas existentes,
Não é assim? Tem gente que a gente conversa, nossa, eu tive um resfriado. Ah, mas o meu foi muito pior. Ah, mas eu tive um problema. Não, o meu foi infinitamente pior do que o seu. Então, são essas pessoas que necessitam dessa bengala psicológica para poderem existir. E repara, muitas vezes elas se curam, vamos dizer, de uma doença, mas elas não ficam satisfeitas, elas inventam outra doença. É essa bengala psicológica que Joana está nos falando aqui. Aí ela coloca aqui, mais adiante, a existência orgânica é feita de preciosos recursos que se conjugam em harmonia a fim de proporcionarem o corpo, a emoção e a psique, perdão, é a alma, né? Aí ela coloca mais uma coisa, uma informação muito importante. 70 trilhões de células de diferentes estruturas aglutinam-se em torno do modelo organizador biológico, o perispírito, né? A fim de que o ser espiritual possa comandar todos os equipamentos, levando-os a bom termo, isto é, aos objetivos para os quais se encontra reencarnado. Desse modo, cada qual transita no veículo corporal a que faz jus, como efeito da maneira que utilizou anteriormente. Então, esse corpo físico que nós temos é adequado para que a gente possa passar pelas dificuldades, pelas provas, pelas alegrias também necessárias, né? E aqui no final aqui, ela diz aqui, ainda sobre a autopiedade expressa a insegurança emocional, propiciadora da preguiça mental, que prefere sempre receber e nunca ofertar, demonstrando carência. Então, essa imaturidade psicológica, muitas vezes, ela atrapalha a nossa evolução, atrapalha essas nossas conquistas necessárias. E aqui ela vai continuar aqui. Observa o voo ligeiro da ave colorida, o desabrochar de uma flor, a vitória da germinação de uma semente, o milagre do pão, o deslumbramento do nascente, o ritmo da vida dos insetos nos animais. Em toda parte e encontrarás as mãos divinas agindo, produzindo, zelando. Então, ela mostra para nós que o mundo transpira em trabalho, em atitudes, em desenvolvimento, né? Então, ela traz para nós, para que a gente possa olhar em volta e ver que o Pai trabalha e eu trabalho também de Jesus. Todo mundo produz, todo mundo, apesar, né? A germinação, a semente, ela passa por um processo de esforço, né? Todos os seres da natureza trabalham, né? Aí ela continua aqui. A inteligência e o dom do raciocínio não te foram concedidos através das múltiplas etapas da evolução para que somente reclames, amaldiçoes, azorragues, ou seja, xingamento, sabe? Reclamação a toda hora. Então, a inteligência é o dom do raciocínio. Então, que a gente possa aproveitar essas virtudes, esses dons que a vida nos proporcionou, para que a gente possa, apesar da dor, apesar dos sofrimentos, a gente possa continuar a nossa jornada. E aqui eu vou trazer para vocês, Hamed, é um livro que eu adoro, Renovando Atitudes. Ele tem uma lição aqui que chama Eu Não Merecia. Olha que sugestivo. Eu não merecia. E é referente ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele diz assim para a gente, Hamed, e a psicografia é de Francisco do Espírito Santo Neto, e o espírito é Hamed. Eu falo assim, parece até que ele é íntimo meu, mas eu esqueço de colocar as devidas informações. Aí ele diz assim, assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida.
incluindo sentimentos e emoções. É um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e todos, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Assimilamos o mito do vitimismo, sempre vítima. Sempre as coisas acontecem comigo. Aí, fazendo esse estudo, eu me lembrei de jovens, muitas vezes, né, conversando, jovens na expectativa de entrarem na faculdade, enfim, no curso que desejarem. Quantos deles, conversando com eles, né, alguns diziam assim: eu não consegui passar porque a minha mãe não me colocou num curso bom. Ou então, não me colocou numa escola para eu poder estudar mais, para eu poder ter um curso mais forte, né? E aí eu sempre trazia um questionamento para esses meninos, né, para esses rapazes, dizia: o que você fez a respeito disso? Qual foi a sua parte? Porque você está acusando a sua mãe, né, de não ter feito, não ter dado dinheiro para o curso, ou a escola não era boa, o professor era fraco. Sempre alguma coisa não funcionou. Você nunca, como ele fala aqui, nunca assume aquilo que te compete. Ou seja, sempre projeta para fora alguma coisa que você não conseguiu resolver dentro de você. Se você sabia que o curso era fraco, vamos dizer assim, qual é a sua parte nisso? Você se esforçou bastante? Você estudou? Você deixou de ir à festa? Você deixou de namorar? Você deixou de brincar no computador? Não. Você queria que os outros fizessem as coisas que competem para você. Então, é bem isso que ele está falando aqui. E ele continua aqui. Eu não merecia isto, ele trazendo essa reflexão. A vida é injusta comigo, nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações à sua volta. E ele termina aqui, no final: em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Então, é importante que a gente possa raciocinar quando vem a dificuldade, quando vem a dor, quando vem o problema, que aquilo faz parte de mim. O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que modificar? O que eu tenho que mudar, né? Que muitas vezes a gente quer mudar todo mundo à nossa volta, transformar todo mundo, mas a gente não quer mexer com a gente, né? É bem assim mesmo. E ela fala, bem, Serra Hamed nos alerta sobre isso também. Aí ela continua aqui: não lances invectivas contra isto ou aquilo. É o que a Hamed está falando. Faze algo para corrigir, seja o que for, que não esteja certo. Se o dever que reclamas nos outros, se o dever que reclamas nos outros se corporificasse em teus atos, outros possivelmente aprenderiam contigo. Otimismo e ação, produzindo para melhorar, todas as coisas que podem e devem ser melhoradas. Aí vamos lembrar do conhece-te a ti mesmo, né? Eu estou sendo modelo, de que forma que eu estou agindo? Eu estou sendo exemplo para, vamos dizer, seu trabalho, os meus companheiros de trabalho, na família, os filhos, os netos. O que eu estou fazendo com tudo isso que me chega? Como é que eu resolvo? Que a gente sabe, da forma como a gente age, tem uma legião de espíritos encarnados e desencarnados olhando para a gente, como a gente vai agir, aprendendo coisas corretas e aprendendo coisas erradas também, né? E aí ela continua aqui, Joana: quando te entregas ao desânimo,
e o espalhas, porque a gente contamina, né? Essa atmosfera espírita, né, que nós alimentamos, ela contamina quem está perto da gente, né? Quem convive conosco, né? Conspiras contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. É pernicioso mal sofrer. Olha o que ela nos diz aqui. Malbaratando a oportunidade de aproveitar a lição, aproveitar bem a lição do sofrimento. Que lição é essa que nós estamos lidando nas nossas vidas? Nós estamos aproveitando bem essa lição? Como é que a gente está encarando isso? Como é que a gente está lidando com isso? Reclamando, achando que eu não merecia isso, Deus está sendo injusto comigo. Como é que eu estou lidando com isso? Nós que estamos já saindo da juventude, né? Nós estamos na juventude avançada, essas questões do nosso corpo vão acontecer. Não tem como, é que nem um carro velho, vai quebrando as peças. E a gente tem que dar graças a Deus que nós temos nós temos a inteligência para poder lidar com as situações, nós temos o discernimento de escolher remédios, medicamentos, tratamentos, a gente só tem a agradecer. Então, a lição do sofrimento, ela permeia as nossas conquistas espirituais e as nossas, como saber lidar com o nosso corpo físico, né? E aí, no livro, tem muito material, no livro de Leon Denis, esse livro daqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz um capítulo somente sobre a dor. Somente. É o capítulo 26. E ele fala aqui para a gente: tudo o que vive nesse mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi Deus que formou os seres. Contradição aparentemente horrível, né? Imagina. Problema angustioso que perturbou vários pensadores e levou à dúvida e ao pessimismo. Se isso aqui, como é que pode? Deus foi assim que formou os seres? E ele traz aqui, nesse mesmo capítulo, ele traz um filósofo grego de 55 depois de Cristo, é o Epicteto. E ele traz uma reflexão importante para nós aqui, que ele diz assim, sobre a dor. As coisas são apenas o que imaginamos que são. Olha o que ele diz. As coisas são apenas o que imaginamos que são. E Leon Denis faz o comentário. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor ou, pelo menos, fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela meio de elevação, fazer da dor um meio de elevação. Aí a gente vai lembrar da questão em O Livro dos Espíritos, a questão 920, que ela diz assim, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos dizem não. Por isso que a vida lhe foi dada, como prova ou expiação. Dele, porém, do homem, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É o que fala aqui Leon Denis, que você pode fazê-la redundar em seu proveito e fazer dela um meio de elevação. Suavizar. Suavizar como? Sem revolta, sem recriminação, sem pessimismo, sem desânimo. Então, ele traz para a gente que cada um pode suavizar o seu problema, a sua dor, o seu sofrimento. Vamos lembrar de Jerônimo Mendonça? Que exemplo! Jerônimo Mendonça, aos 18 anos, já estava de muletas, e depois na cadeira de rodas, e depois acamado,
e não deixou de trabalhar, não deixou de cantar, não deixou de palestrar, ia com aquela compra para tudo quanto é lugar. E depois ele ficou cego. É isso que ele está falando aqui. Ser feliz o quanto possível na Terra. É exatamente isso. Ele era alegre, ele era vibrante, ele estava sempre de bom humor, ele estava sempre com vontade de ajudar, apesar do problema sério que ele passava. Né? E aqui, ela continua aqui, Joana de Ângeles. Procuras sofismar quanto ao bem e o mal, tentando fugir à responsabilidade. Aí ela traz aqui uma reflexão a respeito do bem e do mal. E ela diz assim: o bem é tudo quanto estimula a vida, produz a vida, respeita e dignifica a vida. O mal é toda ação mental, física ou moral que atinge a vida, perturbando-a, ferindo-a. Né? Aí a gente lembra aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 632, que é o tema do estudo, que a Joana de Ângeles desenvolve, e Kardec nos traz aqui, 632, é o bem e o mal. E ele fala assim, pergunta aos espíritos, estando o sujeito em erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica bem quando, na realidade, pratica o mal? Olha a pergunta que Kardec faz. E aí ele coloca, os espíritos colocam a palavra de Jesus, que diz assim, vede o que quererias que vos fizessem ou não vos fizessem. Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Esse é o bem e o mal, não tem errada. Né? Se eu quero o bem para mim, então eu preciso fazer o bem para o outro. Né? O mal que eu faço, eu não quero para mim. Então, é essa a máxima de Jesus. Né? E aí ele tem uma pergunta que eu faria também. Né? E aí Kardec fala por a gente que ele sabe muito bem como é que nós somos. E a pergunta 634, e que diz assim, um trecho da pergunta, não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Essa pergunta é ótima. Já sem problema, já sem maldade, já sem violência, já sem tristeza. Por que a gente, Deus já não criou a gente já perfeitinho? Né? Não é o que a gente queria? Sem ter que passar por essas tormentas todas, por esses problemas todos. E aí os espíritos respondem, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Questão 115. Deus deixa o homem a escolha do caminho. E aí, no final da pergunta, da resposta, ele diz assim, os espíritos, é preciso que o espírito ganhe experiência. É por isso que nós estamos nessa grande experiência. Nós precisamos passar pelas dificuldades, pelas dores, para adquirir experiência. É por isso que a gente está aqui nesse planeta de provas e expiações. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo, na questão 119. Então, pessoal, faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa vida termos esses desafios, sabermos lidar com esses desafios, com essas competências que nós já temos, sem revolta, sem desânimo, sem tristeza. Aí a Joana continua aqui. Se cultivas os cogumelos do pessimismo, ela traz uma linguagem figurada aqui, os cogumelos do pessimismo, respiras, evidentemente, em clima de sombras morais e umidade psíquica asfixiante. Essa atmosfera que a gente cria, essa atmosfera pesada, atmosfera de uma energia deletéria, de tristeza, de melancolia, de revolta. É isso que ela está falando aqui, que a gente tem que cuidar disso. Inadvertidamente enfermas e por irresponsabilidade
laboras e colaboras no mal. Ou seja, quem é que a gente chama quando a gente está nessa vibe, vamos dizer, de recriminação, de tristeza, de pessimismo? Qual é a legião que chega perto da gente? Quem quer que a gente mantenha esse tipo de comportamento, de pensamento, de desespero? É exatamente isso que está falando. Quais são esses companheiros que chegam perto da gente? Exatamente aqueles que estão na mesma sintonia, né? Aí ela continua aqui. Tens nos olhos 2 estrelas engastadas no céu da face. Põe-nos a derramar a claridade da visão feliz pela senda onde segues, apesar de estares sofrendo. Ou seja, apesar de estarmos passando por essas dificuldades, olha o que ela diz para a gente aí. Nós temos 2 estrelas engastadas no céu da nossa face. Ou seja, a nossa visão feliz, a nossa oportunidade de estar colaborando, de estar ajudando, né? De estar vibrando, apesar do sofrimento, no bem, na luz, na alegria, né? Nas possibilidades. E saber que tudo vai passar. Se a gente desencarnar, faz parte, mas tudo passa mesmo, né? Então, ela fala aqui, utiliza as mãos no algo a produzir, embora sob acúlios... Ih, não passei. Desculpa, não passei. Esqueci. É porque eu estou com um texto aqui. Utiliza as mãos no algo a produzir, embora sob acúlios de dores. Teve uma reportagem, um documentário, eu não me lembro onde foi, ou se eu li alguma coisa, de uma senhora ativa, né? Aí mostra ela envolvida, né, em ações sociais, ela costurava, ela ajudava, ela levava comida, ela fazia um monte de coisa, um monte de coisa. E aí ela foi acometida por uma doença grave, que deixou ela na cama, praticamente móvel. Funcionava só a cabeça, enfim, o raciocínio. Aí ela pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? E olha, não era nenhuma reportagem espírita de nada, enfim, pessoa que não era nem engajada com religião nem nada. Aí ela pensou, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não posso ir para os lugares, não posso ajudar ninguém, não posso confortar ninguém. Aí o que ela resolveu? Resumindo a história. Ela podia ver televisão. Aí nas reportagens, aí tinha assim, gente que morreu de acidente ou de assassinato, aí ela anotava, ela podia anotar, ela tinha ainda alguma mobilidade na mão, então ela escrevia tanto as pessoas que foram vítimas, quanto os algozes, aqueles que assaltaram, aqueles que assassinaram, as 2 listas. E nas 2 listas, no final do dia, ela fazia prece para os dois lados, do mesmo jeito, porque aqueles que assassinaram, que roubaram, que mataram, qualquer coisa assim, estavam mais necessitados do que os desencarnados. Então, assim, ela continuou utilizando as mãos dela no algo a produzir, embora sob acúlios de dores. E aí, a gente já está terminando, e aí eu convido que vocês possam terminar de ler esse texto, que é maravilhoso, e ele traz para a gente esse ânimo, esse conforto e essa luz que a gente precisa ter diante das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas limitações, de tudo quanto é ordem. E eu queria terminar com outro texto de Albino. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo esse outro texto? Estamos sim. Tá bom. Então, a gente termina com esse, que ele traz umas reflexões importantes para a gente aqui. É desse livro aqui, de Francisco Cândido Xavier, que o título do livro é Passos da Vida. E esse texto é de Albino Teixeira, porque o livro é de vários autores, né? E ele fala assim: o que mais sofremos? Aí ele começa: o que mais sofremos no mundo? Não é a dificuldade, é o desânimo em suportá-la.
Não é aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres, os desejos. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. E aí ele termina: como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos em nós. Então, pessoal, a gente termina aqui agradecendo muito essa oportunidade aqui dessa reflexão importante, porque nós estamos aqui nessa jornada para passar pelas dificuldades que fazem parte. São como bênçãos. A gente não pensa bem assim, não, né? A gente quer se livrar do sofrimento. Pelo amor de Deus, não vem, não. Mas, quando chega, vamos fazer o nosso feijão com arroz, vamos dizer assim, bota uma farofinha e vamos encarar sem desânimo, sem recriminação, né? Sem desespero, né? Sem pessimismo, que faz parte da nossa vida, seja no corpo físico, seja questões econômicas, por exemplo, tudo faz parte. Sabemos que estamos nessa jornada, a dor não tem a dor expiação, a dor prova, a dor sofrer, a dor não são três: a dor expiação, a dor prova e a dor não sei o quê, esqueci o nome. Tem três tipos de dor. E qualquer que seja a dor, são, vamos dizer assim, ferramentas para a nossa evolução. É chance para a gente repensar, para a gente raciocinar o que a gente pode fazer com isso. Lembra que Joana nos disse que a dor é reeducação e recuperação. Precisamos nos recuperar dos danos do passado e os danos presentes. Não é só passado, não. Eu acho que é mais presente do que passado. Que a gente possa ter esses pensamentos de luz, de paz, de alegria, apesar das dificuldades, sabemos que tudo vai passar, tudo faz parte desse contexto evolutivo que nós estamos. Então, obrigada a vocês aí pela paciência, que foi um estudo bom para mim. Obrigado, minha amiga, pelo estudo. Realmente foi bom para você, foi bom para mim, foi bom para todos nós, minha mãe. Então, que nós possamos refletir muito, né, sobre esse texto, e a gente percebe que esses ensinos, né, como eles nos tocam, como eles mexem com a gente. É mais uma lição, mais uma oportunidade de aprendizado. E agradecemos a você e a Joana, que nos trouxe esse texto tão maravilhoso, e o Albino Teixeira já faz parte até dos nossos estudos, na nossa irradiação para encarnados. Nós também estudamos esse espírito, tem sempre uma mensagem muito interessante para todos nós. Muito obrigado, Carmen. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião, e eu vou pedir à nossa irmã Ana Constantino. Ana, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, por favor, minha amiga? Posso sim. Vamos levar o pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para mais um banquete espiritual. Que possamos, Pai, através desse estudo, nos melhorar cada vez mais e colocar em prática esses ensinamentos que a doutrina nos traz, que o Evangelho de Jesus também nos traz, para que possamos evoluir cada vez mais. Agradecer ao Mestre Jesus, a espiritualidade da Casa de Francisco de Assis,
que Jesus possa estar conosco sempre, que possamos ter uma noite tranquila, com equilíbrio, com muito amor. E agradecemos e pedimos a permissão para dar por encerrado o estudo, palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, minha amiga, obrigado a todos vocês que estiveram conosco e que tenham uma boa noite de muita paz, de muito amor, de muita tranquilidade, tá bom?